CETV segunda edição. Oferecimento Magis Incorporações. Construindo mais para você. Reajuste do IPTU. Empresários e prefeitura não chegam a um acordo. Representantes das indústrias estiveram reunidos aqui no Paço Municipal com o prefeito Roberto Cláudio na tentativa de fazer ajustes no cálculo do IPTU. Falta estrutura para agilidade no atendimento da perícia forense. Número de viaturas utilizadas para as investigações e para o recolhimento dos corpos nos acidentes chama atenção. Mais congestionamento. Você vai saber por que o trânsito numa área do Cocó está ainda pior. Polêmica no futebol. E Casa ainda pode jogar na Série A do Campeonato Brasileiro neste ano. De acordo com a assessoria jurídica da equipe, o time está com os dois pés na elite do futebol brasileiro. Boa noite. Nas últimas semanas, fortalezenses lotaram a Secretaria de Finanças para questionar o valor cobrado no IPTU. Agora é a vez dos empresários da indústria e do setor imobiliário reclamarem. Eles entraram na Justiça pedindo a suspensão do aumento do imposto. Patrícia Nilsen. O setor industrial sentiu o baque. No Ceará, mais de 17 mil indústrias foram afetadas com o reajuste do IPTU. Agora, com boletos em mãos, os empresários questionam o cálculo do tributo. Nós reconhecemos que a planta de valores está defasada e muito. Agora, um erro do passado não pode ser corrigido de uma vez só. A FIEC também não concorda com os índices de reajuste usados no cálculo do IPTU. O aumento esperado era de no máximo 35%, mas o valor do imposto cobrado aos contribuintes aumentou em média 50%, segundo a própria Secretaria de Finanças. Representantes das indústrias estiveram reunidos aqui no Paço Municipal com o prefeito Roberto Cláudio na tentativa de fazer ajustes no cálculo do IPTU. Segundo o presidente da FIEC, o prefeito se comprometeu a iniciar um estudo para atualizar o cadastro dos imóveis, mas não sinalizou a possibilidade de recalcular o IPTU deste ano. O secretário de Finanças diz que não existem erros no processo de reajuste do tributo. Segundo ele, aumentos acima da média se devem principalmente à correção do valor de venda de 200 mil imóveis. Nós agora utilizamos o uso intensivo de tecnologia que permitiu que a gente identificasse diversas modificações nos diversos imóveis e que permitiu que a Secretaria de Finanças realmente exercesse o seu papel, como até preconiza o artigo 11 da LRF, para fazer uma arrecadação efetiva com relação aos tributos pertencentes ao ente municipal. A explicação da Prefeitura também não convenceu o sindicato que representa o setor imobiliário, o Secov, que já entrou na Justiça pedindo a suspensão do aumento do IPTU para todos os 5.200 condomínios e empresas associados. O IPTU não poderia ter sido aumentado dessa forma e no final do ano. Nós entendemos que o aumento deveria ser 90 dias antes ou, se pudesse ser nesses últimos 3 meses do ano, deveria ser feito através de uma comissão técnica para avaliar os imóveis. Não do jeito que foi um mero aumento. Um acidente fatal, um homicídio. Já são situações traumatizantes para os familiares das vítimas. Agora imagine esperar 3, 4, 5 horas pelo resgate do corpo no meio da rua. Essa situação tem se repetido com frequência no Ceará. O repórter André Alencar descobriu por quê. São 20 mil ligações todos os dias na Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança, a CIOPS. Em média, 10% delas são trotes, o restante denúncias. Os 28 atendentes encaminham os casos para os órgãos responsáveis. Por exemplo, acidentes de trânsito sem vítimas, Detran, roubos, furtos, sequestros, relâmpagos, entre outros crimes, Polícia Militar. As ocorrências com vítimas e as que deixam vestígios que podem ser examinados são repassadas para a perícia forense, o órgão que reuniu o antigo IML e o antigo Instituto de Criminalística. Mas o número de viaturas utilizadas para as investigações e para o recolhimento dos corpos nos acidentes chama atenção. São apenas 6 viaturas em toda a área que abrange o litoral do estado. A que vai desde Itapipoca, na região norte, até Icapuí, no extremo leste. E desses 6 veículos, apenas 3 são responsáveis pelo transporte dos corpos. A gente olha a localização, a exposição que está tendo para a gente priorizar o atendimento. Mas talvez não seja essa a razão para tanta demora?
corpos que só são retirados 3, 4, 5 horas depois? Seria melhor que a gente tivesse uma alocação dessas unidades por cidade, mas no momento isso não é possível. Esse número reduzido pode explicar a demora para o recolhimento do corpo de um homem que morreu atropelado na Avenida Alberto Craveiro na última terça-feira. Na segunda, um caso parecido aconteceu em Irauçuba, na região norte. Em um acidente, os 3 corpos só foram retirados do local depois de mais de 4 horas. E no domingo, a mesma situação aconteceu em Beberibe. O diretor da perícia criminal reconhece o problema, mas estipula um prazo para que a situação seja regularizada. Está realmente aquém, por quê? Porque houve um crescimento muito exagerado de ocorrências que envolvia delitos em que era necessária a presença da perícia forense num local. Se houvesse essa autorização do governador para chamar essa segunda turma, eu creio que no mais tardar, uns 5, 6 meses, a gente poderia já oferecer essa quantidade de peritos. Quantos a mais? A ideia seria o quê? Colocar 5 equipes para atender essa demanda que nós temos. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que vem adotando melhorias na perícia forense para reduzir o tempo de atendimento à população. Ainda segundo a Secretaria, uma das medidas adotadas é o uso de um carro exclusivo para atender a divisão de homicídio e proteção à pessoa, além de 4 peritos. No próximo bloco, bandidos invadem prédio da Guarda Municipal de Fortaleza. E mais, saiba por que o trânsito ficou tão complicado hoje na área do Cocó. Os postos de saúde de Fortaleza vão funcionar amanhã e domingo para vacinar as crianças contra o sarampo. Devem ser imunizadas crianças de 6 meses a 4 anos de idade. E não importa quantas doses elas já tenham recebido. Os postos vão funcionar das 8 da manhã às 5 da tarde. Mais informações na nossa página na internet. Dirigir em Fortaleza não está fácil, ainda mais com tantas obras. Na área do Cocó, o dia foi hoje de congestionamento e muita reclamação. A repórter Anésia Gomes está por lá e explica pra gente o que aconteceu. Boa noite, Anésia. Já melhorou a situação por aí? Muito boa noite, Cíntia. Boa noite a todos. O trânsito aqui no cruzamento da Avenida Engenheiro Santana Júnior com Israel Bezerra começou a desafogar agora no finalzinho da tarde, depois que foram retirados da pista aqueles blocos de concreto, que são conhecidos como gelo baiano. Eles tinham sido colocados pela AMC para organizar o tráfego de veículos e também diminuir as batidas que estavam sendo frequentes por aqui. Mas o que se percebeu foi que depois da implantação dos blocos, aumentou o congestionamento. O que se vê agora é uma movimentação já mais tranquila e o trecho vai continuar sendo monitorado por engenheiros de tráfego que vão avaliar uma solução técnica mais viável para resolver o problema do trânsito aqui na região. Eu volto com você, Cíntia. Obrigada, Nésia. Bandidos invadiram hoje a sede da Guarda Municipal de Fortaleza, no bairro Rodolfo Teófilo. Eles teriam entrado no prédio através desse muro durante a madrugada. Em seguida, passaram pela entrada do ar-condicionado e levaram uma CPU de computador e 2 monitores. Segundo o sindicato da categoria, 6 guardas fazem a segurança do prédio. Em nota, a assessoria do órgão informou que será aberta uma sindicância interna e que foi registrado um boletim de ocorrência para investigar o caso. Daqui a pouco, futebol. Polêmica na Série A do Campeonato Brasileiro e Casa entra na Justiça. Polêmica no futebol cearense. O Icasa anunciou que vai entrar na Justiça para jogar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro neste ano. Nós não temos nenhuma dúvida em afirmar que o Icasa vai disputar o Campeonato Brasileiro da Série A de 2014. Mas como assim? Esse foi o time que, com 59 pontos, conquistou a 5ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série B de 2013. Só que essa história aqui pode ganhar um novo desfecho. De acordo com a assessoria jurídica da equipe, o time está com os 2 pés na elite do futebol brasileiro. E esse pode ser apenas o primeiro capítulo da nova história do Icasa. O motivo é uma suposta irregularidade cometida pelo Figueirense na 2ª rodada do Brasileirão. O jogador Luan, como mostra a súmula, teria jogado pelo time. Só que ele, na mesma data, estaria emprestado ao Clube Atlético Metropolitano, também de Santa Catarina. Isso acarreta
A pena do artigo 214, ela prevê que o time que cometer essa irregularidade, tá certo? Ele vai sofrer a perca do máximo de ponto atribuído para, no caso, a vitória. Nós estamos falando de futebol, 3 pontos seria o máximo. Então, ele já perde esses 3 só pela infração. E ele também é punido pelos pontos que, porventura, tiver conseguido pela partida. O caso em Telo, o Figueirense ganhou os 3 pontos. Então, ele tem que perder os 6 pontos. Quanto ao prazo para entrar com a ação, os advogados garantem, está tudo dentro da data. Segundo eles, a irregularidade foi encontrada no site da CBF. Agora, o Icasa quer que o Figueirense perca 6 pontos. Se a decisão for técnica, se não for uma decisão política, se seguir o que a lei determina, que o código determina, nós somos Série A. E o Icasa voltou a vencer ontem pelo Campeonato Cearense e está mais próximo do líder Fortaleza. Luiz Costa. O Verdão do Cariri seguida no estadual. Com um gol de Diogo França, o Icasa já é o vice-líder. O Ferroviário, que vinha de 2 derrotas seguidas, se recuperou. Jogando no estádio Presidente Vargas, recebeu o Guarani de Juazeiro. Foi uma goleada. Wagner abriu o placar. O zagueiro Júnior Carvalho ampliou. Mauri fez o 3º gol do Ferroviário. O time coral estava demais e marcou o 4º gol com Obina. E para fechar a goleada, Mauri fez o 5º e o 2º dele no jogo. Nós temos que ganhar agora para botar o Ferroviário lá em cima, onde é o lugar do Ferroviário, né? O Fortaleza não jogou ontem, mas mantém a liderança com 8 pontos de vantagem e 1 jogo a menos. Mudando de assunto, Copa do Nordeste. Na última quarta-feira, o Ceará encerrou os jogos da primeira fase. Já sabe que vai enfrentar o Vitória da Bahia nas quartas de final. Primeiro jogo, próximo dia 16, em Salvador. Ontem, foi a vez do outro time cearense na competição garantir vaga. O Guarani de Sobral recebeu o Náutico do Recife no Estádio do Junco, em Sobral. Abriu o placar com Reinaldo depois da cobrança de escanteio. O Náutico ainda reagiu, empatou o jogo com Marcos Vinícius. Ficou no 1-1. O Náutico foi eliminado da Copa do Nordeste e o Guarani assegurou a classificação e a liderança do Grupo D. Nos outros jogos de ontem à noite pelo Campeonato Cearense, o Itapipoca venceu o Quixadá por 2-0 e o Horizonte levou a melhor em cima do Crato também por 2-0. Boa noite, bom fim de semana. CETV segunda edição. Oferecimento Magis Incorporações. Construindo mais para você.